Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio do podcast Relatos da Construção. A convidada desta edição é a nossa querida irmã, vereadora Ruth Costa, mais conhecida por todos nós como Rutinha. Como dizia o papai, como diz o papai e dizia a mamãe, é a raspinha do tacho, né? É a filha caçula do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e da nossa inesquecível e sempre amada irmã Wanda Freire da Costa. Rutinha, paz do Senhor, uma alegria tê-la aqui no podcast Relatos da Construção. Prazer é meu estar aqui, né, no dia de hoje, para poder falar um pouquinho a respeito da nossa igreja tão amada. É verdade. Complementando a biografia da nossa vereadora, ela não gosta muito que a gente use esse nome aqui na igreja, ela gosta mais do Rutinha, mas nesse episódio ela está participando como uma autoridade da nossa igreja, da nossa cidade, então por isso que vamos usar mais do que o comum o vereadora, tá certo? A Rutinha, ela é casada com o pastor Adalto Silva, mãe de 3 filhos, que já são todos casados, avó de 5 netos, certo? 2 varoas e 3 varões. 3 varões e 2 varoas. Isso. E os filhos é ao contrário, né? 2 varões e 1 varoa, né? Pois é. E ela é também, já há alguns anos, a coordenadora geral do Departamento de Adolescentes da nossa igreja em São Paulo, o CREIO, que nós tanto amamos aí e fazemos parte. Rutinha, hoje nós vamos falar um pouquinho da sua história de vida com a construção deste espaço. Irmã Ruth Costa, quando a senhora nasceu, onde estava localizada a sede do Ministério do Belém? Na Rua Alcântara Machado, de frente para um terminal de trem. Então, a propriedade que a senhora começou a conhecer como sede do Belém era onde foi desapropriado pelo metrô. Eu queria só contextualizar aqui que, assim, eu não era da sede, né? Eu era da congregação. Sim. A gente vinha algumas festas na sede. Então, eu vinha pouco na sede. E depois que o meu pai, então, foi vice-presidente, aí sim nós começamos a congregar na sede do Belém, que era de frente a esse trilho de trem, lugar aonde foi desapropriado pela prefeitura. A memória que você tem, então, é os trens, né? Os trens, é porque a gente, como criança, a gente era muito notificado de que a gente não podia atravessar a rua e não podia entrar lá, porque tinha uma catraca e ela era aberta. Né? Então, a gente não podia atravessar aquela catraca por causa dos trens. Interessante, né? Bem lembrado. A igreja ficava muito próxima ao metrô. Acho que todas as crianças recebiam essa orientação do pai, né? Não pode sair para a rua. Metrô não, era trem. Era trem. Então, acho que os pais falavam muito isso para as crianças, né? Não pode atravessar a rua, não pode ir lá na estação, não pode ir na linha do trem. Não, era muito perigoso. E também porque a Alcântara Machado era uma rua muito movimentada de carros. Eu me lembro, tem aqui, até hoje, o nosso querido pastor Paulinho, filho da Iara, ele foi atropelado na Alcântara Machado. É mesmo? Ele era criancinha, ele foi atravessar a rua, não viu, o carro atropelou. E a igreja orou muito tempo, e hoje ele é um pastor da nossa igreja. Que bom. Alcântara Machado é hoje o vulgo Radial Leste, né? Radial Leste. E voltamos para cá, né? Depois de tantos anos, Verdade. O templo voltou para Radial Leste. Não tem mais o trem, não tão perto mais o trem, agora o metrô está mais próximo, né? Só que não tem acesso, que as crianças corriam o risco de entrar, né? Com certeza, agora o acesso está fechado. Mas, assim, aquela propriedade foi desapropriada pela prefeitura e aí nós tivemos que congregar em outro lugar, que era um local alugado. Na Doutor Clementino, né? Na Doutor Clementino, E depois é que a gente veio para Conselheiro Cotegipe. Ficaram bastante tempo na Doutor Clementino, Rutinha? Você consegue lembrar? Eu não me lembro muito. Eu era criança, né? Não me lembro com riqueza de detalhes. Mas, assim, acho que ficaram alguns anos ficamos. Deve ter sido o tempo de escolher o local da Cotegipe e começar a construção e ficar no ponto da garagem, né? Exatamente, ficou onde foi. Mas eu me lembro ainda de ter cozinha lá, a gente subia na cozinha. No salão? Era no salão. O salão está lá até hoje, né? Diz que a frente tá igual, não mexeram, né? É verdade, não mexeram. Foi um posto de saúde, agora hoje eu não sei o que é mais. Até um tempo atrás estava vazio, não sei se já ocuparam Foi novamente. Um posto de saúde um tempo, mas tinha cozinha, eu me lembro de subir na cozinha. Eu me lembro muito da igreja antiga, mesmo da Alcântara Machado, me lembro muito. Lembro muito, muito mesmo. Vale ressaltar que a Rutinha disse que nessa época ela não congregava aqui na sede. Por quê? Porque nessa época em que ela nasceu,
o pastor estava dirigindo setor ainda, né? Sim, Não, era. não trabalhava em tempo efetivo aqui na sede do Belém. Ele era secretário da igreja, mas dirigia setor, né? Indianópolis e tal, tudo mais. É. Você lembra dessas igrejas Muito. como o seu pai Demais. estava como setorial? Muito, muito. É. Lembro muito da Vila Espanhola, me lembro de Indianópolis, da igreja que, de vez em quando, eu dou uns meu pai não escute isso, mas de vez em quando eu dou uns canos aqui no Belém Sede e vou lá congregar com o pastor Américo, porque eu gosto muito daquela igrejinha de Indianópolis. Já voltou lá depois que o pastor Veiga assumiu? Não, a igreja que a gente congregava era a igreja... A de Moema, né? A de Moema. Verdade, é onde toma conta o pastor Américo. Ah, é verdade. Então, de vez em quando, eu vou lá no pastor Américo. Ele dá risada. O que você está fazendo aqui, menina? Rutinha, e era a mesma igreja que tem hoje? Não. Não era aquela igreja, não era aquele templo. Não. O templo é igual. O local é o mesmo, o templo por fora é igual, mas por dentro está modificado. Mas a estrutura né? é a mesma. Só por dentro que ele passou por atualizações. Não, né? Passou bastante atualizações. Quando meu pai era pastor de lá, tinha uma lateral com uma escadaria, e na parte de baixo da igreja tinha uma parte vazia, onde a minha mãe servia lanche para as crianças, porque a gente ia de manhã para a igreja, para a escola dominical, e só voltava à noite. E não era só eu, era um monte de crianças junto. Então, quando era uma hora que eu não sei dizer qual era, ela comprava pão, que a padaria era do outro lado do muro, comprava pão, e ela sempre levava uma caninha, e ela servia para as crianças que estavam na escola dominical, aquele pão com carne, com tubaína, refrigerante, né? Da época era tubaína. Né? Então, um guaraná e tubaína, e esse era o nosso lanchinho. Tá aí a inspiração para as barracas, né? Que vocês gostam tanto, né? Exatamente, de carne louca. Essa carne louca é consagrada aqui no Belém, né? Consagrada. Essa daí ficou, né? Muito bem. Ruth, nós acompanhamos o seu mandato bem de pertinho, porque além de você nos representar, você, embora seja alguém tão importante, você é filha do nosso pastor, você é vereadora da maior cidade do nosso país, foi inclusive vice-presidente da Câmara, está no seu segundo mandato, e a gente sabe que você é muito aguerrida, você vai para cima, você vai para o embate mesmo, você não aceita ser desafiada, não aceita ser contrariada lá quando se trata dos seus projetos. E nós queríamos saber se os seus amigos de vida pública conhecem o Belém, falam deste templo, porque o templo está num ponto estratégico da cidade. Então, todo mundo que passa, talvez até para ir para a Câmara, passa por aqui, né? Os seus amigos comentam sobre essa construção? Sim, eles comentam, eles falam, conhecem. Veja bem, Tiago, a gente tem que traçar um paralelo aqui. As pessoas que não são crentes, elas não entendem muito o que a igreja é, né? Então, eles sabem, conhecem, veem o templo, mas eles não sabem o que nós somos direito, né? Então, dentro do nosso contexto, eles não entendem a estrutura, né? Exatamente. Por que tudo isso, né? Exatamente. Então, eles passam, eles falam. Eu até tenho um amigo nosso, que se ele assistir esse podcast, é um amigo do PT, o Arcelino Tato, que ele fala: Rutinha, você é terrivelmente evangélica. E toda vez que ele fala isso, eu falo para ele: não, eu não sou terrivelmente evangélica. Eu sou terrível, terrível e terrível. Sou 3 vezes mais terrível do que você acha que eu sou evangélica. Eu sempre falo isso para ele. E eles comentam, sim, do templo, comentam muito da igreja. Muitas vezes, alguns vereadores, inclusive da oposição, quando alguém chega falando que é da igreja, eles falam: não, da igreja aqui é a Rutinha. A Rutinha aqui que é da igreja. Né? Ela nasceu na igreja, a gente reconhece que ela é de origem. Ela nasceu na igreja, ela é da igreja mesmo, porque a gente vê que ela não está fingindo. Não está usando como bandeira, né? Exatamente, eu não uso a igreja como bandeira. A igreja é a minha origem, Sim. Ela é minha essência. Está no DNA, né? Está na minha essência, então não dá para eu fugir daquilo que eu sou. Eu fui forjada no Belém, eu sou belemita de coração e sem forçar nada, né? Eu sou de Jesus desde que eu nasci. E a minha mãe sempre brincava, na escola, ela dava aula na escola dominical, e ela falava para as meninas assim: a Rutinha nasceu crente. Porque ela nunca teve dor de cabeça comigo nessa área, né? Eu nunca... Quando a senhora nasceu, o seu pai já era membro da diretoria, né? Porque ele tem 60 anos na diretoria da igreja. Sim. Você não chegou nos 60 ainda? Não. Então, eu ia falar para você, na Alcântara Machado, eu me lembro mais do templo,
né? E me lembro da secretaria, porque era onde meu pai era secretário. Sim. Meu pai foi secretário lá durante muito tempo. É. Então, eu me lembro muito da secretaria, porque 10 anos, né, de ela era secretária. ela era de lateral, assim, para a igreja, né? Então, tinha uma galeria, um afastado, onde a gente sentava. Sentava a irmã Esther, minha mãe, eu e os meus irmãos. Você lembra da irmã Esther? Sim, muito. Lembro muito da Esther irmã Esther. Canuto, né? Ou É, Esther de Lima, não sei. é. A esposa do pastor Cícero Canuto de Lima, né? Irmã Esther sentava conosco. Ela sentava, a irmã Esther sentava de um lado, minha mãe sentava do lado dela Ô, e Ruth, nós atrás. sua mãe deveria ser... O contraste entre ela e sua mãe deveria ser muito grande, né? Em termos de idade. Sim, Porque, idade sim. porque já tem mais de 20 anos que ela faleceu. Ela já faleceu bem Bem senhorinha, né? idosa, é. E a irmã Wanda hoje teria 89 anos, então eu acredito que era uma senhora de, digamos assim, de 70 e uma senhora de 45, né? Exatamente. A diferença entre elas, mais ou Era. menos, né? Eu acho que mais ou menos isso. Minha mãe devia ter uns 40 e poucos quando ela começou a frequentar o Belém Sede. Sim. E a irmã Esther era ao concurso, assim, ela era muito diferentona. É. Era. Ela usava turbante. É mesmo? É. Você nunca viu nas fotos? Eu vi uma foto só dela, mas tá toda aparente. É. É. Não, ela usava turbante no dia a dia, no cabelo. Ela usava turbante no cabelo. Era uma coisa que na época era moda mesmo. O pessoal usava lenço, turbante. Sim. Ela usava turbante. Para ir na igreja, ela ia de turbante. Interessante. Então, a gente achava interessante, né? Mas não achava muito bonito o que ela fazia. Ela era nossa... Era como a minha mãe hoje para muita gente, Sim, né? sim. Então, A ela era mãezona, né? a nossa mãezona, né? Então, a gente admirava o jeito dela. E muita gente usava na igreja turbante porque ela usava. A esposa do pastor, é aquilo que o presidente sempre fala, ela influencia muito, né? A gente sabe, vou usar o português claro aqui, tá? Não vou ficar procurando palavras. Mas o topete da irmã Wanda tem muitas esposas de pastores, até de outros ministérios vizinhos, que você olha e você fala assim, ó, estamos vendo o penteado da irmã Wanda. É. E eu já ouvi testemunho de algumas que elas começaram a usar mesmo por conta da irmã Wanda. Por conta dela, né? A irmã Wanda falava até que uma das esposas de pastores nossos perguntou um dia, posso pentear meu cabelo igual ao da senhora, né? Foi, Porque influencia, elas falavam, assim. Elas perguntavam se elas podiam. Eu me lembro da minha mãe tirar a roupa, assim, que ela estava vestido, um blazer, assim, porque as irmãs falavam assim, irmã Wanda, que vestido bonito, posso copiar o modelo? Ela tirava assim, toma, olha aí. Olha só, para a pessoa tirar, Para a pessoa tirar as a diretrizes, mentira, né? tirar ela O tirava molde. para a pessoa copiar. Isso aí era muito visível. A gente via as esposas de pastores tinha bem o perfil dela mesmo, assim, até no modo de se Muito vestir. gostoso. Ela influenciou muita gente. Rutinha, como vereadora, você disse que eles reconhecem você como terrivelmente evangélica. Ah, sim. Você sempre fala em nome da Assembleia de Deus. Sim. E eles respeitam a igreja? Sim. Ou você tem que estar constantemente impondo a igreja lá? Ou eles respeitam, eles sabem que a igreja merece respeito. Respeito. Quando alguma coisa atinge geralmente as igrejas, eu me levanto, eu e mais uma pleiade, né? Eu sou líder da bancada evangélica na Câmara Municipal, né? Então, quando eu levanto, atrás de mim levantam mais 17. Mas não sei nem se vai poder ir pro ar, mas vou aproveitar o gancho que pode servir depois. Mas a gente não vê outros brigarem pelos evangélicos. Talvez porque eles não têm uma mídia ou a gente não acompanha, porque temos você acompanha só o seu. Mas a gente não vê outros brigar assim com essa garra toda. Eu me exponho um pouco mais do que os outros, até por ser... na verdade, é aquela história, é o tostinho porque vende mais ou porque é fresquinho. Então, eu não sei se é porque eu já me expunha mais, Sim. que eu sou líder da bancada, ou se é porque eu sou líder... Está na raiz mesmo. Está na raiz mesmo. Eu, quando é contra a igreja, eu levanto, brigo, falo. Esses dias aí, eu fui até um pouco segurada, porque eu queria pôr no MP, Eu vi. eu queria brigar mais, e o pessoal me segurou. Falou, não, vamos deixar assim e tal. Né? Porque teve o negócio dos conselheiros tutelares, Sim. e uma colega teve a infeliz ideia de falar que alguns conselheiros usavam do conselho para fazer algum tipo com as crianças. Sim. Evangelizar ou fazer alguma coisa assim. Aplicar ideologia, né? Aplicar ideologia, né? Ou fazer algum tipo de bullying, né? Claro. LGBT-fobia, alguma Sim. coisa assim. E eu não aceito isso. Se tem uma coisa que eu falo repetidamente, que o cristão ele não tem nenhum tipo de preconceito, porque Deus ele salva todas as pessoas.
Quanto maior o pecador, maior é o nosso Salvador. É verdade. Então, ele não tem preconceito e nós também não temos que ter. A gente tem que pregar para todos os tipos de pessoas e respeitar cada uma. Então, isso é um tipo de comportamento que um cristão não tem. Então, por isso que eu me revolto tanto. Quando alguém fala, porque o evangélico está fazendo isso, não está. Porque esse evangélico, na essência, ele sabe ocupar o lugar dele. E você não usa como bandeira, você vive o dia a dia do evangélico, então você sabe como funciona, né? Exatamente. Talvez quem use como bandeira não consegue defender com tanta garra, porque ele talvez nem sabe que não tem, porque ele só usa como plataforma de governo, né? Exatamente. Quando a gente chega num equipamento público, as pessoas agradecem quando tem evangélico. O evangélico, ele contribui com a sociedade. Sim. Sabe, Tiago? Ele mantém a paz, ele é pacífico, ele consegue manejar as coisas com mais facilidade. Então, quando alguém fala alguma coisa contra isso, eu levanto e falo mesmo. Não, isso aí não tem fundamento nenhum. Não condiz, né? Não condiz. Muito pelo contrário, o evangélico é comprometido, ele gosta de orar, ele gosta do que é certo, ele gosta do que é justo. Então, quando vem ao contrário disso, eu levanto e falo mesmo, que não tem nada a ver. Tá certo. Ruth, quando o templo da Cotegipe veio à existência, você estava lá. Sim. Foi construído já... Eu tenho uma foto quando o pastor Cícero Canuto de Lima lançou a pedra fundamental. A gente tem essa imagem aqui. Eu era criança. Então, você viu aquele templo nascer e está vendo ele deixar de ser usado. Sim. Você viu o sonho desse novo templo nascer no coração do seu pai? Você se lembra do seu pai sonhando com esta casa? Muito. Muito, muito mesmo. Lembro muito. O dia que ele comprou essa propriedade, ele ficou muito feliz. Ele chegou em casa muito feliz. Preocupado, porque as parcelas eram altas. Em dólar, né? E ele chegou preocupado, mas ele chegou também muito feliz. Muito feliz, porque ele tem uma visão fora do tempo dele, meu pai. Ele tem uma visão, uma coisa visionária que eu não tenho, né? Eu tenho dificuldade até. Alguém me mostra um projeto e fala, você está vendo? Eu não estou vendo nada. Eu sou do concreto. Uhum. Né? Você gosta de tocar, né? Eu gosto de tocar, eu começo a acreditar nas coisas depois que as coisas já estão começando a subir. Ele vislumbrou, já nasceu o projeto, né? Exatamente. Ele olhou para o terreno e falou assim, aqui vai nascer uma igreja assim, assim, assim. E ele descrevia o projeto com muita facilidade. Dentro da cabeça dele, estava tudo feito. Interessante. Muito bonito isso. A gente brinca e fala que ele tem realmente as características do nome dele. É José, né? Muito sonhador. Ele é sonhador mesmo. E meu pai, em várias ocasiões, não é só nessa, na família também, eu me lembro quando, uma época, ele falou para minha mãe, eu vou fazer tal coisa. E a minha mãe, você não vai acontecer, isso é muito difícil de acontecer. E ele falou, não, eu vou fazer. E foi feito. Do jeito que ele queria. E era difícil mesmo. Sim. Mas, na época, ele foi, se esforçou e fez. E aí, a gente hoje ainda usufrui daquilo que ele sonhou e fez. Que bênção, né? A gente que acompanha o pastor já de pertinho, até quem está de fora, dá para ver que ele é um pastor visionário, né? E você destacou bem, ele está à frente do tempo dele. Tá. Porque não é comum um pastor com 89 anos ter o dinamismo que o pastor José Wellington tem. O pastor, ele não é atrasado, ele não é quadrado, ele não é Caxias, ele não é radical. Ele consegue conversar, você melhor do que ninguém pode dizer isso, porque você lidera os adolescentes. Assunto. Ele conversa com qualquer faixa etária da igreja, Exatamente. Qualquer assunto ele sabe conversar. Ele não está atrasado, falar, tal coisa ele vai discriminar, ou ele vai... Não, ele senta, ele conversa, ele sabe conversar sobre os assuntos modernos. Você deu 5 bisnetos já para o pastor e para a irmã Wanda, né? E com os bisnetos, Ruth, ele é acessível também? Os bisnetos conseguem lidar com ele fácil? Eu tenho 4 pequenos, né? Mas eu tenho um maiorzinho. Sim. E eu falo que foi um privilégio, porque é um privilégio. Sempre tá com ele em alguma viagem, é sempre um privilégio para a gente. Porque eu tô com ele todo dia, né? Mas os meus filhos, não.
principalmente o meu filho mais velho, que mora em outro estado. Mas esses dias, eles tiveram um período de férias e eles compartilharam o mesmo espaço durante alguns dias. E o meu neto, ele é maluco pelo meu pai, maluco, né? Então, ele chega na minha casa e fala assim, vamos na casa do O mais vovô? velho? O mais velho. É. Vamos na casa do vovô Dedé? Ele pede, né? Então, vamos na casa do vovô Dedé. E esses dias ele ficou com meu pai. Durante acho, uma semana, alguma coisa assim, ele ficou. E o meu filho falou, mãe, tinha hora que ele estava no pé do vovô, brincando, vovô, vamos isso. E hoje, meu pai tá, né, tem idade, por causa das cirurgias dele, não está... Com toda a locomoção. Com uma locomoção tão fácil como era na época dos meus filhos. Porque eu tenho certeza que se fosse hoje, e ele rolava no tivesse chão. ótimo, ele ia bater bola com meu neto, ia brincar de bolinha de gude, igual ele brincava com os meus filhos, né? Meu pai, porque o pessoal ó, tem aquela imagem do pastor, ele é meu pai, né? Então, ele brincou com os meus filhos, né? E agora ele brinca com os meus netos, né? Ele é Então, pastor aqui, né, para você, né? Mas saiu daqui é o pai, né? exatamente. É Saiu outro daqui, ele é relacionamento, pai, né? né? Então, E ele sabe separar bem isso, né, Ruth? O Sabe. pai do pastor. sabe. A prova disso é que os filhos estão todos na igreja, os netos, os bisnetos, né? Graças a Deus. Talvez se ele fosse um tanto radical, vocês não estariam. Não. Na época dos meus filhos ainda pequenos, tinha um dia, assim, do mês, que ele falava assim, ô filha, tal tarde, assim, se organiza aí para você sair comigo. Tá bom, pai. Onde que a gente vai? Ah, nós vamos sair com os meninos. E a gente saía, e era comum, ele gostava muito de ir ali no Shopping Center Norte, tem uma parte em cima que tem uns brinquedinhos. Ele gostava de ir ali naqueles brinquedos. Só que jogo de azar ele não deixava jogar. Ele não ele brincava com os meninos, de pebolim, de joguinho e tal, mas jogo de azar, de sorte, ele não deixava jogar. Nada que contraria a palavra de Deus, né? Ele não deixava. E às vezes quem olhava, teve uma irmã que falou, nossa, pastor, o senhor veio aqui, aqui hoje eu não estou como pastor, eu estou como vovô. Que legal. Ele falava, hoje eu estou com o vovô. Ele sentava naqueles brinquedos que tinham os volantes, Sim, né? Para sim, os brincar de carrinhos, corrida, né? Com os meus filhos. Isso é uma memória muito gostosa de evocar, porque ele foi vovô mesmo presente. E agora está sendo um bisavô também presente, né? Que bom. A Gigi, que congrega aqui, né? Ela e o Nicolas, eles ficam debaixo chamando. Vovô Dedé, debaixo do púlpito, chamando. Acaba o culto, eles saem correndo, agarra o pescoço dele. E qual é o nome do caçulinha? É o Diego. E aquele lá vai ser pregador, né? Você viu na apresentação, que ele agarrou o microfone e queria tomar do vô, né? Verdade. Pastor Zé Wélio que se cuide. O Diego, quando ele nasceu, meu pai estava operado, né? Ele não conseguiu visitar, e aí ele teve uma recuperação mais lenta, mas ele não conseguiu ir no hospital ou ir visitar a Dani muito. Mas o Diego já mostrou que é apaixonado por ele, né? Já mostrou a paixão pelo vovô ali em cima do púlpito para todo mundo ver. É verdade. Ruth, seu pai tem 89 anos. É. Caminhando para os 90 já, completou os 89 dia 14. Você se sente feliz, agradece a Deus por estar vendo ele ter a oportunidade de inaugurar esse templo que foi um sonho dele? Estou muito feliz. Posso Você nem correu ficar o risco falando de- muito que eu vou chorar aqui. Não, pode chorar, porque o gostoso desses momentos, desse podcast, é a emoção que pode ser transmitida. Muito feliz, muito feliz. Eu vou falar para você, particularmente, como filha e como autoridade da cidade, eu trabalhei muito para isso. Trabalhei com força. Era uma coisa que eu sempre falava. Quando eu assumi a minha primeira legislatura, eu vim aqui no dia seguinte e falei, pastor Adeli, falei, pastor, eu tenho 4 anos para regularizar essa igreja. Me use. Utilize as minhas mãos para isso. Porque eu via muito o sofrimento deles quando algumas vezes vinha alguém aqui, queria lacrar a igreja, queria fechar, queria isso, aquilo. E eu não tinha nenhum poder para poder fazer nada, né? Mas o Paulo e a Marta fizeram. E quando Brigaram bastante, né? Bastante. Então, quando eu assumi, aí eu falei, não admito mais Agora é que minha isso. vez. Agora eu não admito mais que certas coisas sejam feitas na igreja. E realmente, depois que eu assumi, nunca mais teve nenhuma intempérie assim grave aqui, porque eu sempre tive o meu olho muito, muito cravado aqui sobre essa construção. E sempre com muita vontade de que ela saísse
regular, do jeito que ela está sendo agora. Se está tudo certo, não tinha por que eles implicarem, né, Ruth? Mas sabe, Tiago, eu vou explicar para você uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Essa igreja ela foi começada, iniciada há muito tempo. Durante a construção dessa igreja, mudaram as legislações. Plano diretor e tudo mais, né? Tudo, tudo. Então, tudo que foi feito aqui foi feito em cima de uma regularização antiga. Quando você coloca uma sobre a outra, você vê o distanciamento, né? Uhum. Então, tudo isso tinha que ser recolocado, refeito, né? E não foi um trabalho fácil. Teve que ir adequando, né? Eu vou te falar que até a planta dessa igreja teve que ser refeita, porque várias coisas foram sendo utilizadas de uma forma diferente, não da que se imaginava, né? Então, algumas coisas precisavam. E quando o bombeiro vem olhar, ele tem que olhar o uso do jeito que ele está usando. O que está vigente, né? Exatamente. Ele tem que aplicar a lei vigente no que foi construído, né? Exatamente. Então, para adequar, não foi fácil, teve que refazer tudo, fazer os planejamentos todos, ter que dar entrada de novo na prefeitura, teve que fazer, foram muitos passos difíceis a serem feitos, mas que o irmão Wilson era um homem abençoado, também visionário. Quando ele fez a igreja, ele já fez uns parâmetros muito modernos. Então, teve que mudar pouco a estrutura da igreja. Mas o que teve que mudar foi por causa do uso. Sim. Como estavam utilizando de outra maneira, construir uma parede aqui no meio, na construção, não existia essa parede. Então, para o bombeiro vir, ele vai dar de cara com a parede, temos que pôr aqui na planta. Então, teve que readequar muita coisa. Né? Eu acompanhei muito isso. E, por último, a gente fez a lei da anistia, que foi para alcançar a nossa igreja, porque alcançou muitas igrejas. Né? A lei da anistia, na verdade, foi para a cidade inteira. Todo mundo teve acesso à lei da anistia. Não foi algo criado só para beneficiar o Belém, não, né? Foi algo para beneficiar todos os moradores da cidade de São Paulo. Os munícipes da cidade de São Paulo. Mas ajudou bastante a adequar a igreja. A gente entrou com... Graças a Deus que deu para a gente encaixar a igreja nisso. Né? Então, Ruth, você trabalha na legislação de São Paulo, criando leis, avaliando leis, mudando leis. Esse sistema de construção, essas diretrizes para ocupação do solo na cidade, mudam muito? Muito. Mudam demais. De um ano para outro, muda muito. Muda todo ano, Ruth? Não, todo ano não. De 4 em 4 anos, a gente para e faz uma análise de como a cidade mudou. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Por exemplo, existem pontos da cidade que são valorizados durante 3, 4 anos. O preço do metro quadrado daquele lugar, ele cresce 5 vezes, dá um boom assim. Então, a prefeitura ela tem que estar de olho nisso, porque a arrecadação nesse lugar tem que aumentar, porque o metro quadrado é maior. Né? O tipo do desenvolvimento do entorno naquele local precisa melhorar, porque ele está melhorando, então ele é obrigado... Aumenta o que a prefeitura pode tirar dos proprietários, mas também a prefeitura tem que dar algo a mais por conta da evolução. Exatamente. Então, assim, o local já está exigindo uma outra coisa da prefeitura. Outra estrutura, mais transporte, mais saúde. Tem, por exemplo, um adensamento de pessoas, como acontece na Zona Leste, por exemplo. A Zona Leste é uma zona muito adensada. Então, não é à toa que ela tem mais números de metrô, mais números de ônibus. Por quê? Porque ela é muito adensada. Então, a cidade pede a mudança, entende? Então, quando a gente fala de lei de uso e ocupação de solo, existem essas mudanças na cidade. Existe lugar, por exemplo, que é mais afeito a chuvas. Então, as chuvas têm enchentes. Então, esse lugar... ele tem que ter, por exemplo, uma diminuição do IPTU, porque essas pessoas, elas, inclusive, algumas delas são isentas do IPTU, porque sabe que ali é um lugar de enchente. Olha aí, irmãos,
Utilidade pública, hein? Podcast Relatos da Construção, ó, e falando de obra. Por exemplo, agora a gente votou há pouco tempo, eu acho que já foi até promulgado pelo prefeito, que o pessoal ali da zona da Cracolândia está isento do IPTU. Sim, eu vi porque eles estão sofrendo uma coisa que não é uma catástrofe natural, como uma enchente, mas eles estão sofrendo uma catástrofe social. Sim. Né? Então, ali não é justo que eles paguem IPTU de uma área onde eles não têm o uso do entorno como deveria, igual os outros. Então, não é justo. Então, a prefeitura está sempre olhando para isso. Por isso, as leis de uso e ocupação do solo ficam mudando. Sempre. Imagino que o templo levou... A gente está frisando bem aqui que o templo levou um tempo longo para ser construído. Sim. Só que esse tempo se deve não ao fato de que o ministério não teve condição ou o pastor não deu atenção ao projeto, mas que o pastor não parou o restante do ministério, né? Exatamente. No mesmo período, dezenas de templos foram construídos, milhares de propriedades foram adquiridas. Exatamente. Não parou aqui no Belém, né? Como acontece em outros lugares. Eu costumo pensar assim, o Belém Sede é que nem uma mãe. Né? Quando o filho vem pedir, você não fala, não. Entendeu? Pastor então, é assim mesmo. Então, o filho vem e pede e você dá. Fala assim, aquele dinheiro que eu tinha para a feira, eu posso partir aqui, o meu filho pode comprar isso aqui, eu compro menos na feira. Segura um pouquinho aqui, deixa para comer o mês que vem, né? Depois quando eu juntar de novo, eu faço. Então, vendo a necessidade das outras, foi-se deixando o templo sede. E aí entra até a sua demanda também, né, Ruth? Porque assim como a construção teve que se readequar ao longo dos anos, Sim. as congregações também, né? Sim. Antigamente nós não tínhamos a obrigatoriedade de acesso para deficiente, como é hoje, né? Hoje tem que ter, fiscalizam-se, mas antigamente não, as congregações eram feitas 4 paredes, 3 vitores de cada lado, a porta dentro acabou. Hoje não, hoje tem um monte de critérios que tem que ser seguidos, né? Eu tenho a alegria de falar que nessa lei aí, eu tenho a minha caneta. Nessa da caneta aí, essa lei a gente escreveu a algumas mãos, né? Eu, o Eduardo Toma, o Ricardo Nunes, que hoje é nosso prefeito, que ele também é muito ligado à Igreja Católica. Então, aquilo que era muito ligado à igreja, a readequação das igrejas para alvarás, essa lei nós escrevemos justamente conhecendo cada um a sua igreja. Porque facilitou um pouco a regularização das igrejas? Facilitou muito. Ruth, por que eles têm, ou tinham, por certo período, tanta implicância com propriedades de igrejas? Na verdade, até pelo fato de não conhecer. O desconhecimento do funcionamento da igreja. Então, tinha igreja, por exemplo, essa aqui, a regulamentação que era para essa igreja aqui, era igual do estádio de futebol. A quantidade de água, quantidade de ferro, a quantidade de ar-condicionado, tudo. Eles pediam mesmo que deveria ser usado para construir um estádio de futebol. De um estádio de futebol. E o número que comporta é bem inferior, né? Exatamente. Então, quando a gente fez essa lei, a gente redimensionou as igrejas por tamanho. Então, se você for ver na lei, a lei, é pena que você está falando disso, eu poderia ter trazido a lei para eu te explicar bem direitinho. Então, uma igreja, por exemplo, que tem 100 membros, ela pede alguma coisa. Uma igreja que ocupa 300 já tem outra exigência. A mesma coisa que você falou do uso do solo, né? Que a prefeitura tem que avaliar o que o entorno oferece para os moradores daquela região que está crescendo. Porque não é justo uma igrejinha, por exemplo, um ponto de pregação com 50 irmãos, ter rampa de acesso a cadeirante. Porque é um lugar provisório, né? Exato, porque é provisório. Então, cada vez que a gente ia ocupar um lugar, a prefeitura exigia que a gente fizesse ou elevatório, ou rampa, ou isso. E eles não compreendiam a nossa necessidade. Olha, isso aqui é temporário. Se a gente adequar isso aqui, é alugado. A gente vai ser perdido, vai ser né? perdido. E depois nem o proprietário consegue usar para outra coisa, Não consegue. Então, a gente foi explicando de um por um, até que a lei ou a prefeitura conseguiu compreender como é que a igreja funciona. Esse ponto de pregação, ele não é uma coisa permanente, ele é uma coisa provisória. Esse ponto vai crescer, vai virar uma igreja. Aí sim, na igreja tem que ter banheiro para cadeirante. Vai ser um lugar fixo, vai ficar para toda a vida, né? Exatamente. Esse terreno não é nosso, é uma coisa alugada. Então, às vezes, até o proprietário não queria que mexesse. Sim.
Entendeu? Acontece muito, né? Até hoje acontece, né? O proprietário não Então, gosta que não mexa. gosta que mexe. Então, para a gente explicar isso tudo. Tinha que Então, ter alguém nosso lá, né? exatamente. Para Alguém que poder. convive, que frequenta, né? Então, muita coisa. Até a readequação de elevatória, eles exigiam que tivesse elevação de cadeirante até para a área de diretoria da igreja. Né? Então a gente explicou, falou, olha, acho que é justo fazer quando há um diretor que seja cadeirante. Quando não é, Exatamente, é um lugar frequentado por um grupo pequeno, né? um grupo seleto, como usa a diretoria de um banco, a diretoria Sim. de uma empresa, né? Então tem assim 8 pessoas que frequentam ali. Se houvesse a necessidade de um cadeirante, ok. Se não, Adapta, né? adapta. Então podemos dizer que depois que a igreja passou a ter um representante lá, eles entenderam um pouco melhor a nossa estrutura, porque você é daqui e mostra para eles como funciona, né? Eles aplicavam a lei de acordo com todos os outros ambientes de uso similar, né? Exatamente. Ó, Tiago, aconteceu uma coisa faz pouco tempo. Isso. Ainda está em processo de adequação. Nós temos um templo, eu vou contar o milagre, mas não conto o Sim. santo. Nós temos um templo que ele é bem cravado num lugar onde é de interesse de moradia social. Você sabe de que eu estou falando. E o templo é um templo grande e não havia jeito da gente arrumar. E eu sou pela legalização das coisas. Desde o dia que eu entrei na Câmara Municipal, eu sempre tenho batido nessa tecla, que as nossas igrejas elas têm que estar com o alvará na mão, com tudo certinho, porque se chegar uma autoridade, você apresenta o alvará. Ninguém aponta nada, né? Exatamente. Ninguém tem nada para falar errado da gente. Então, e essa igreja especificamente, mesmo no tamanho que ela era, ela não conseguia alvará. Porque ela está cravada. E não foi culpa do pastor, porque ele comprou o terreno e, coisa de 6 meses depois, foi decretado que aquele lugar era de interesse social. A mudança do uso de ocupação, né? Exatamente. Então, ele não teve culpa, ele já tinha comprado o terreno. Inclusive, ele foi na prefeitura e falou, olha, esse terreno eu comprei, já estamos construindo a igreja. Não, mas ninguém quis saber de nada. Então, até agora, ficou dessa maneira. Quando foi um dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou resolver esse negócio. Eu vou resolver de um jeito ou de outro. Convidei o prefeito para ir na igreja. Nessa igreja. A igreja é um lugar longe, você sabe. Uhum. Eu falei assim, não, você precisa ir comigo, tal, eu quero te apresentar lá. Ele falou, tá bom. O prefeito é um camarada muito agradável, muito querido, meu amigo, né? Então, ele foi vereador comigo. Não, eu vou. Levou a esposa lá e falou assim, ó, essa igreja aqui tá assim, 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 assim. Ele falou assim, vai ter a revisão do plano diretor. Coloca na revisão. Eu falei, mas você não vai vetar? Ele falou, você tem a minha palavra que não. Você não vai vetar? Ele falou, não. Porque senão eu ia ter que recortar o mapa da cidade. Eu ia ter que desenhar, agora vai ter a lei de zoneamento, eu ia ter que recortar esse pedaço e dizer, olha, toda essa área é de interesse social, menos essa. Eu ia ter que recortar na lei de zoneamento. Ia ser mais complicado. Sim. Entende? Porque ia ter que ir para votação e tal. E quando é igreja, você sabe que tem um povo que é contra as coisas de igreja. Naturalmente, né? Então, eu corria mais risco, vamos dizer assim. Então, colocamos na lei que a igreja ela é uma instituição de interesse social. Ainda mais numa área daquela, né? Exatamente. Ela é uma instituição de interesse social. Então, portanto, as igrejas podem estar em lugares de interesse social, porque elas são de interesse social. E foi aprovado. Foi. Está aprovadinho. Então, essas implicações que tínhamos antes por conta de igrejas em lugares assim, acabou. A partir de agora, a igreja pode se legalizar aonde ela está. Porque a igreja é de interesse social, tanto quanto uma moradia. Muito bom. É lógico que... Por que eu pude fazer isso? Agora, deixa eu explicar também, né? Que senão o povo que vai escutar isso aqui vai falar, a igreja faz barulho. Não, ela tem uma regulamentação. Sim. De ruído, de estacionamento. Ela seguindo a regulamentação, como aquela segue. Aquela é completamente adequada. Ela tem estacionamento, ela tem anti-ruído, ela tem tudo, as janelas, tem tudo o que precisa ter. Né? Se ela tem a regulamentação completa, ela é interesse social, sim. Pode ser regularizada sem problema. E Tiago, vou te falar, teve o Covid.
As pessoas que moram em torno da igreja, na época do Covid, hoje em dia, elas dão mais valor para a igreja. Porque viram o trabalho social que a igreja faz. Viram a importância das igrejas dentro de uma sociedade. Acolhimento, medicamento, cesta básica, gente doente que chegava e o pastor corria para o hospital. Entendeu? Então, a igreja trabalhou como nunca na época do Covid. Então, por isso que não dá para fechar os olhos. Hoje em dia, a assistência social, ela é feita através das igrejas. Não adianta falar que não é. O Bruno Covas falava isso o tempo todo. Quem faz assistência social na cidade são as igrejas. Porque a primeira porta aberta que o cidadão encontra é da igreja. E a primeira que procura, né? Exatamente. Então, e aqui acolhe, dá uma cesta básica, arruma emprego para ele, dá uma roupa nova para ele. Educa os filhos, né? Ajuda, acolhe o cidadão, arruma um lugar para ele morar. Né? Os irmãos são assim acolhedores. Sim. Então, muda a vida da pessoa. Então, a igreja, ela é os olhos de Jesus na terra, né? É verdade. São os olhos de Jesus aqui, né? Então, ela faz assistência social até por princípio, né? Sim, formação, né? Então, podemos concluir que você está muito feliz demais de ver o pai inaugurando esse templo, demais. Depois de tudo que ele passou, inclusive nos últimos 3 anos, né? Correndo o risco de perder a vida. Eu sou muito feliz em confessar que houveram momentos em que eu achei que isso não ia ser possível, né? Dele poder inaugurar essa igreja, né? Quando ele pegou o Covid, né? Que foi algo que foi muito marcante na nossa vida, né? Porque depois do passamento da minha mãe, né? O nosso pai é a nossa riqueza, né? Então, eu sei que é a riqueza de todo mundo. Aqui eu estou falando para a igreja inteira. Então, todo mundo vai falar, a nossa também. Isso Mas, mesmo. Como pai, né? Meu paizinho, né? Então, quando ele ficou doente, foi um abalo muito forte. E, realmente, assim, Deus ouviu a oração da igreja, né? E a gente vê o resultado aí. Semana passada, eu estava na Espanha. Pois é. Né? Falando com 89 anos, em pé, numa arena na Espanha, dando palestra. Né? Então, a gente vê realmente a mão de Deus na saúde dele, na vida dele e nas coisas que ele fez. Né? Então, essa igreja foi uma das coisas que ele fez. Das mínimas comparado a tantos anos de ministério, né? Exatamente. Então, foi uma coisa que ele sonhou, que ele engendrou, que ele enviscerou. Correu né? atrás. Correu né? atrás. Então, não tem como a gente não estar feliz. A gente, como família, eu estou muito feliz de vê-lo, assim, realizando o sonho, né? O dele, que também é nosso, né? De ver. Missão cumprida, né, para ele, assim, nesse quesito, né? Exatamente. Mas ele disse que não vai parar, disse que agora vai focar mais ainda nas congregações, né? É isso aí. Não, eu pra acho cima, que né? não pode parar, né? Eu acho que o dueto tem, eu falo o dueto, o pastor José Wellington Júnior, ele tem um caminho muito igual ao do meu pai. Eu vejo assim neles muita similaridade, né? Tanto na fidelidade a Deus, na lealdade às coisas da igreja. Como na administração do ministério, na administração do ministério, no trato com os na convenção geral, né? Ele é diferente, né? A versão mais 3.0. É outra geração, né? É outra geração, O Dueto tem as suas 19 anos mais nova, né? Porque o pastor Hélio Júnior fez 70, né? É verdade, 19 anos mais nova. Mas a gente vê, assim, alguns requisitos que o dueto já é um pouco mais moderno, né? Embora o meu pai seja muito moderno, né? O pessoal até acha diferente ele pregar com o iPad. Tal, né? É verdade. Porque ele é muito moderno. O pessoal assusta mesmo de ver ele com o iPad. Então, ele é muito moderno, mas eu vejo que o dueto ele já tem uma visão moderna para a igreja que não vai perder a essência, mas que vai levá-la para um patamar mais elevado, porque um patamar diferente, que por causa das mudanças sociais mesmo. Natural, né? Hoje em dia, a molecada vive com o celular na mão. É a contemporaneidade, né, do tempo, né? Exatamente. Exige essa mudança também interna, né? A igreja, ela é a mesma, mas os tempos, eles mudam. Sim. Né? E com eles também, os instrumentos que a gente pode utilizar. Nós estamos hoje no podcast. Quem diria, né? Exato. A igreja pregou contra o rádio, né? Não é? Então, eu vejo isso. A gente utiliza da modernidade
Para quê? Para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Exatamente. Então, E para mostrar a igreja, né, Ruth? Porque, por exemplo, se nós não tivéssemos uma vereadora, os nossos legisladores que estão lá não conheceriam a estrutura de uma igreja. E tem outra coisa. Você falou da Alcântara Machado. Um dos motivos pelos quais a convenção geral e a convenção local decidiu foi por causa da Alcântara Machado. Foi porque ela foi desapropriada e não havia um representante político que pudesse requerer alguma coisa, alguma coisa da prefeitura. Então, através desse movimento é que foi possível formar, então, a política, né, dentro das convenções gerais, municipais e estaduais. E outros, né, Ruth? Que você citou um aí, que é o caso do Estado vir contra a igreja e não ter quem falasse na linguagem do Estado o pensamento da igreja. E outros fatores, né, que levaram o pastor presidente, que foi o pastor José Wellington que iniciou isso, inclusive, a desenvolver esse lado político na igreja. Porque a igreja tem o lado político, né, Ruth? A igreja paga imposto, ou pagou por muito tempo, né? Na verdade, ela paga imposto. Ela só não paga o IPTU. IPTU, né? Ela paga. A igreja, ela paga imposto, ela é tributária. E ela paga os impostos direitinho. Ela só não paga o IPTU por causa desse interesse social que ela tem e ocupa. É uma forma do Estado retribuir à igreja o que a igreja faz pela sociedade, né? Exatamente. Na verdade, Tiago, ela não é isenta, ela é imune. Sim. A igreja, ela é imune através da Constituição. A Constituição, ela diz que a igreja é imune de imposto, né? E não havia uma regulamentação que trouxesse essa imunidade para dentro do município. E eu também tive o prazer de redigir essa lei, de trazer a imunidade para dentro das leis do município. Então, hoje em dia, a igreja sempre foi imune. Algumas igrejas alcançaram a imunidade há muito tempo, mas através da Constituição. Ficava muito longe para a gente buscar. O que eu fiz? O que nós fizemos? Trouxemos isso para a lei da cidade. A cidade hoje tem uma lei que você pode ir na Secretaria da Fazenda ou não, pode fazer do seu computador mesmo a imunidade da igreja. Muito bem. Né? Porque toda vez que a gente entrava um requerimento, não, é lá na federação que tem que pedir. Por quê? Se a gente tem que trazer a lei mais para perto da gente. Facilitar, né? Facilitar. É o papel de vocês, né? E o irmão Paulo Moraes, que é o nosso jurídico hoje, eu e ele, a gente trabalhou muito isso dentro da prefeitura, junto com o secretário da Fazenda, para buscar a imunidade das igrejas, principalmente as que têm sede própria. Sim. Embora as nossas igrejas alugadas também tenham imunidade. Pode ser buscada a imunidade para as igrejas alugadas também. Né? Só que tem que ter sempre a comprovação, porque como ela é alugada, vamos dizer, a igreja cresceu, foi para construir um templo e foi embora. A imunidade ficou ali. Não, então tem que provar. É como prova de vida do INSS. Tem que provar sempre que a igreja continua no mesmo local, senão ela perde imunidade. Interessante. Tem que renovar ali tem que renovar. A documentação. Mas eu sei isso porque nós também escrevemos essa. Muito bem. Então, parabéns. Eu me esforço bastante, Tiago, para fazer aquilo que fui chamada a fazer. Sim. Então, quando alguém fala, que você está fazendo um excelente trabalho, eu falo, não, olha, estou fazendo só a minha obrigação. Eu estudei, estou me procurando me aprofundar dentro das leis do município. Eu sou da Comissão de Finanças, né, já é a segunda vez que eu sou da Comissão de Finanças. Então, eu sempre me debruço muito, tento entender as coisas da cidade para fazer aquilo que fui chamada para fazer. Sim. Né, que foi para proteger e representar os meus irmãos lá na Câmara. E vale ressaltar que você não faz isso só pelo Belém, né? Porque quem te acompanha sabe que você atende todas as outras igrejas pelas quais você é procurada, né? Verdade. Porque, assim, os irmãos, às vezes, teve uma igreja aqui perto da nossa, que a igreja foi lacrada. Assim, estava construindo, a igreja estava em construção, chegaram e lacraram a igreja. Construíram um muro e tal. E o irmão chegou, tadinho, ele não me conhecia, né? E como eu não sou da igreja dele, ele não é da minha, ele achou assim, ela não vai querer me atender, né? Tadinho. Então, E aí ele chegou lá, meio com medo e tal. E aí eu falei, pastor, tudo bem? O senhor está bem? Eu estou abatido. Você via o abatimento na pessoa. Eu estou um pouco abatido, porque lacraram a minha igreja. E eu falei, lacraram porque eu não sei, irmã. Eu não sei porque lacraram a minha igreja. Porque eu dei a entrada e tal. Então,
espera um pouquinho. Peguei o telefone e liguei direto para o prefeito regional. E falei com ele, falei, meu amigo, não, vereadora, isso é uma arbitrariedade. Cadê o pastor? Eu falei, está aqui na minha frente, ele está te escutando. Aí falou, ô pastor, olha, que hora o senhor vai estar na igreja? Eu falei, daqui a pouco eu vou para lá. Ele falou assim, então tal hora eu estou lá na porta da igreja para ver a situação com o senhor. Então, eu facilitei ali algo que não era contra a lei, não era nada. Às vezes, por não conhecer os trâmites também na prefeitura, os irmãos erram um pouco, sabe? Sim. Então, nada que não seja sentado e explicado, entendeu? Na mesma semana, a igreja foi aberta. Informação, né? É informação. Exatamente. Né? Então, a igreja foi aberta. Eu acompanhei uma igreja, Jardim Aracati, lá no pastor Dário. Cidade Pava. Cidade Pava. Setor 65. Isso. Aquela igreja foi interessante. Ela era de pedra, ela caiu. Quebrou, caiu. E aí os irmãos ficaram tristes, tem que reformar, mas acho que a prefeitura não vai deixar. Eu falei, não, irmão, não reforma, não. Ela não é antiga, é? Então quebra ela inteira e vamos construir uma nova. Ah, irmão, mas como vamos fazer? Não, Deus vai dar. Deus vai dar. A gente vai ajudar e Deus vai mandar. Aí eles foram e deram entrada. Eu estou contando essa porque só para você entender como é que é. Eles deram entrada numa reforma. E não era reforma. Era construção. Aí a prefeitura foi e indeferiu. Eu liguei. O que está acontecendo? Porque lá está construindo, vereadora. Não é reforma, é construção. E deram entrada o quê? Como reforma. Então, eu vou aí, a gente vai fazer direito. Fizemos construção. Daqui a pouco foi indeferido de novo. Na segunda vez que foi indeferido, pode marcar que eu vou lá. Eu sentei numa mesa como essa aqui, Tiago. Nessa mesa tinha o subprefeito, tinha o chefe de gabinete, o chefe do fiscal, tinha todo mundo na mesa. O engenheiro da prefeitura, o nosso engenheiro, nosso irmão advogado, nós fomos lá unidos. Levei a planta da igreja e aí eles falaram assim, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, já é a segunda vez que vocês indeferem o meu projeto? Por quê? Eu vim aqui ver pessoalmente. Aí eu abri assim aquele rolo, né, grandão. Falei, a igreja é isso aqui, ó. Qual que é a dúvida? Falei, qual que é a dúvida de vocês? Eu estou aqui para ouvir vocês. Não, vereadora, é porque vocês falaram que é construção, mas quando a gente puxa na foto da prefeitura, tem uma igreja lá. Que é a igreja de pedra. Está desatualizado o Google Maps. Eu falei, e aí? Não, tinha que ter dado primeiro demolição. Para depois da construção. Sim. Entendeu? Pulou etapa, né? Na hora de registrar, né? Então, e os irmãos, por desconhecer isso, às vezes, vai um fiscal lá, não está irregular aqui. Eu vou fechar e vou lá. E é um detalhe de documento, né? De nada. E aí foi tão interessante, porque eles falaram assim, bom, então, vamos ajeitar aqui o documento, vocês vão começar a fazer quando? Aí eu olhei para eles e falei, já está pronta. Falei, nós estamos cobrindo. Entendeu? Nós estamos cobrindo. Eu não vou mentir. Eu não trabalho com mentira. Falei, eu não trabalho com mentira. Nós vamos cobrir agora, semana que vem. Nós estamos já arrecadando fundo para cobrir a igreja. Porque ela já está prontinha. Só falta cobrir. Né? Aí eles falam, pelo amor de Deus, como é que a senhora... Bom, eu não menti. Enquanto vocês ficavam enrolando aí com esses negócios de documento, a gente foi construindo. Vai deixar os irmãos na rua, né? Vai deixar os na rua. Então, a gente pôs janela, pôs cada etapa da igreja, a gente fazia uma festa diferente para fazer fundos, para comprar janela, telhado, né? Então, quero até saudar os irmãos lá com a paz do Senhor, porque a gente foi trabalhando, etapa por etapa da igreja, até que ela ficou pronta. No dia da inauguração, fui lá abraçar o pessoal. E comemorar, né? Comemorar, né? Porque é uma vitória, né? É verdade. Mas tem que ter esse acompanhamento, entende? Às vezes as pessoas não entendem por que... Não é só levantar a parede, né? Exatamente. Porque é a importância de um político dentro... Não é só na área de defender valores. É também organizacional. Não é só por ideologia, né? Não. É por causa do organizacional da igreja. A nossa igreja é enorme. Ô, Ruth, e vai além disso, né? Porque eu vou dar um testemunho de outros, mas que eu intermediei. Eu nunca precisei da ajuda política, graças a Deus, até o momento.
Sei que o dia que eu precisar eu terei, porque eu tenho, além da política, eu tenho o carinho de vocês, a amizade, e Sim. gosto desse carinho de vocês bem de pertinho. Mas eu já intermediei para muitas pessoas questões de saúde, questões de problemas jurídicos. E o seu gabinete, o gabinete da Marta, do pastor Paulo, atendeu. Então a igreja precisa ter uma representação. Precisa. Não só para defender a igreja, mas todos nós somos beneficiados diretamente quando nós temos uma representatividade. Sim, com Então é certeza. importante, deve ser valorizado por todos Eu não nós. sei dizer de cabeça aqui, talvez o pessoal do meu gabinete seja mais versado para falar isso. Mas dentro do meu gabinete eu faço, no fim do mês, Um balanço, né? um balanço Sim. e tem um número enorme de atendimentos. Tá nas redes sociais, quem quiser conhecer esse balanço de perto, só procurar aí, redes sociais, Instagram, Facebook, vereadora Ruth Costa, que Uma você das vai coisas, por exemplo, acompanhar o mandato. que eu fiz sem o pedido de ninguém. Quando teve a lei de recapeamento da cidade, eu reuni o meu pessoal e falei, eu quero saber as ruas das nossas igrejas. Porque Se estão dentro incluídas. do plano de recapeamento da cidade, eu quero que conste todas as ruas das nossas igrejas. E aí, todas que eu digo das nossas que eu tenho contato. Sim. Né? Tanto as do Belém quanto Como outras, né? as outras também. Então, eu coloquei recap e asfaltamento. Tem igreja nossa que não era asfaltada, e agora porque eu pus dentro do plano de asfaltamento da cidade. Até o pastor Flauzelino falou, fez um negócio lá em Santana. Eu falei, em tal rua assim? Ele falou, esse mesmo. Eu falei, então, eu coloquei lá no plano de asfaltamento. Porque, inclusive, nessa rua tinha um buraco imenso que os irmãos não conseguiam passar com o carro porque tinha esse buraco aí. Aí a prefeitura foi, tampou aquele buraco, resolveu o problema, que era da Sabesp, e pôs um asfalto novo, Muito que é o bem. nome do programa é Asfalto Novo. Então, eles puseram asfalto novo. Então, ninguém me pediu. Pastor nenhum falou, olha, eu quero que asfalto. Não, é a minha obrigação, eu estou lá para isso. Então, puxei, eu tenho os endereços de todas as nossas igrejas, com congregação, subcongregação e tudo. E eu pedi para recapear. Ruth, Se não chegou ainda na tua casa, vai na tua chegar. igreja, vai chegar. Ruth, não está na nossa pauta, mas eu vou perguntar. Um templo desse porte, eu acredito que hoje, olha que eu procuro bem, conheço bem a história, a igreja, gosto, procuro, estudo, conheço a história da Assembleia de Deus. Eu acredito que hoje em São Paulo, se não é o primeiro, mas é o segundo maior templo evangélico, não? Tem o Templo de Salomão, Sim. né? Que é bem grande também, né? É. E eu acho que o nosso é o Depois do segundo. Templo de Salomão deve ser o O Belém, nosso né? é o maior. Exige muito da prefeitura? A prefeitura exige muito para uma construção desse porte, Ruth? Então, exige no sentido de que uma construção desse tamanho, ela tem um adensamento de pessoas muito grande. Sim. Né? Precisa de transporte para vir aqui. Essas pessoas precisam de transporte público. Né? Então, a gente tem o metrô. Então, o fato de ter uma igreja desse porte aqui, a prefeitura avalia se ela tem transporte que traga os fiéis até o local? Sim. É mesmo? Existe. Existe, inclusive, um imposto que chama TRAD, que é um tributo sobre o adensamento de tráfego. Locomoção. De locomoção. Veículos. Por exemplo, de veículos. Quanto de aumenta de veículos por hora cada vez que a gente faz um culto aqui? É mesmo? Quanto de ônibus e linhas que tem que estar presentes para fazer o acolhimento das pessoas que vêm para o culto? Uma outra pergunta. Aqui nós temos transporte para vários lugares, porque estamos numa uma das principais vias da cidade de São Paulo. Mas se não tivesse, seriam das duas opções, ou a prefeitura colocaria, ou não permitiria que a igreja construísse aqui, se não tivesse esse transporte para o pessoal vir até o local? Então, eu estava te falando do TRAD. Isso é um tributo que se faz para fazer isso, para cuidar do tráfego da cidade. Aí a igreja tem que pagar esse tributo por essa situação. Por essa situação. No nosso caso, aqui não tinha muito o que melhorar. Sim. Né? Porque Já é a uma radial região. já é muito irrigada, tem o metrô, tem bastante linha de ônibus. Então, esse tributo vai para outra área. Vai para uma área que precisa. A igreja paga, mas a prefeitura investe o que a igreja paga numa outra região que precisa desse mesmo suporte. Exatamente. Porque a igreja faz o adensamento. Então não é só comprar um terreno, fazer a planta e registrar. Tem todo um trabalho Se for público mais, em volta do como no templo. nosso caso, mais de 4.000 pessoas, quanto cabe no nosso templo Nós hoje? temos hoje 6.000 poltronas, né? 6.000 poltronas. Então, mais de 4.000 pessoas já enquadra num tipo de tributo para trânsito e transporte.
Então, tudo isso tem que ser trabalhado dentro da cidade de São Paulo. E eu fui também aprender isso para poder Sim. trabalhar em isso cima, com... né? Existem locais que a gente tem templo hoje, que se a gente fosse fazer hoje, não faria. poderia. Não poderia. Porque, por exemplo, um grandão, um templo grande, que não tem uma irrigação para levar os carros. Né? A gente tem templo aqui que é uma viela. Sim. E cabe... 1.000 pessoas. Não. Quanto cabe lá no Ângelo, por exemplo? Umas 2.000 pessoas. Né? 2.000 pessoas, até mais, eu acho. E aquela rua, por exemplo, do Ângelo é estreita. Tinha que ser uma avenida grande para comportar o fluxo de carros que tem. Por exemplo, quando vai para uma festividade, que tem que ir de ônibus ali dentro daquele lugar. Tem igreja nossa que o ônibus não sobe. E a igreja é grande. Né? Então, tudo isso a prefeitura observa. Quando a igreja dá entrada numa construção. Sim, observa. Está tudo dentro da lei de zoneamento da cidade. Então com base nisso, eu entendo uma situação que ocorreu aqui no Novo Templo, né? Que quando o pastor decidiu construir uma nova igreja, ele colocou uma comissão, uma equipe para pesquisar vários lugares. Acho que, como o nosso pastor sempre foi muito inteligente, já analisando todos esses fatores, mesmo sendo um templo que talvez não acompanhasse isso tão de perto, né? Com certeza. Porque olha a localidade que nós estamos, super tudo, estratégico. Até o tipo de solo para construir tem que ser analisado. Tipo de solo, se ele aguenta ou não aguenta, o peso que vai ser colocado nele, se o solo é ou não contaminado. Aqui, por exemplo, quando nós temos congresso, já vamos falar, um exemplo de estruturação do CREIO, nós temos local suficiente para acomodar os ônibus sem causar transtorno no funcionamento da cidade, né? Exatamente. Até agora eu vim da subprefeitura e eu estava falando com eles, porque a gente tinha uma feira confinada ali, que servia para a gente colocar os nossos ônibus. Toda vez que a gente faz evento aqui, a gente tinha um bolsão. Sim. Que a gente encostava os nossos ônibus ali. E esse bolsão foi desfeito, porque agora vão nascer prédios aqui, naquele lugar. Né? Mas ainda existem locais, a Pires do Rio, existem locais onde a gente... Tem bastante vias que dá para estacionar, né? Exatamente. Ao contrário do que muita gente acha, a igreja é uma instituição muito organizada. Toda vez que a gente vai fazer um evento aqui, que a gente vai receber um grande número de pessoas, principalmente em transporte que é público, que é o ônibus, né? É um transporte coletivo. Sim. Não público, não, é coletivo. Então, a gente é tudo muito pensado. Como vai parar, onde vai parar esse ônibus, onde as pessoas vão desembarcar, onde esse ônibus vai parar para esperar as pessoas quando acabarem o culto. Isso tudo é muito pensado. Né? Então, nós aqui somos muito organizados. Sim, é verdade. Né? Então, a gente pensa muito bem. Até o superfície falou, quantos ônibus, mais ou menos, vocês veem em eventos? Eu não sei te falar. Cada congresso é um congresso e uma demanda diferente. O das irmãs, por exemplo, usa mais ônibus do que dos adolescentes. Exato. Que a gente vem mais de carro, né? Os setores mobilizam mais para vir de carro e tal. Então, e de transporte público. Transporte público, a molecada tem mais condições de usar, né? Tem mais pique, né? Para vir. O Itaquera mesmo, eles vêm de ônibus. O Itaim vem de trem, de ônibus, metrô. Vem cantando, vem alegre, fazendo farra no meio do caminho, né? É muito bom, isso entra para a história fica na memória dos adolescentes. Fica na memória dos adolescentes, né? Então, eu tenho memória vindo para cá para o congresso do CREIO, do CAAD, na época, né? De trem, de metrô, é muito gostoso, né? Então, isso tudo faz parte da Igreja Organismo Vivo. Eu falo organismo vivo. A igreja, além de ser uma instituição, ela é um organismo vivo. Ruth, então nós, como membros da Assembleia de Deus Ministério do Belém, como munícipes de São Paulo, podemos glorificar a Deus por essa estrutura que nós temos, porque foi feita de acordo, cumprindo todas as legislações, todas as normas, oferecendo segurança e comodidade para o município, mas também para todos nós, né? Todos nós. Essa igreja, ela foi construída num padrão acima. Eu digo um padrão acima porque eu acompanhei o irmão Wilson. Sim. E dentro do que a cidade exige, a nossa igreja está muito além. Por exemplo, vai numa construção de um prédio, tem que ter rampa de acesso. Nós temos a nossa igreja é toda rampada, toda. Ela tem rampa até para ir no teto. Porque eu subi no telhado da igreja e lá tem acesso de rampa. É verdade. Então, ela é inteira rampada. Elevadores, escada rolante, né? Escada rolante, elevador, escada de incêndio.
Um prédio, normalmente, tem uma escada de incêndio. Né? Aqui tem várias. Aqui tem 3. Tem uma externa, que é o que normalmente Sim, os prédios têm, mas internamente nós temos 2. Então, o escoamento de pessoas é muito fácil, de maneira muito fácil de acontecer uma catástrofe que, em nome de Jesus, não vai acontecer. Amém. Porque, além de tudo, o projeto elétrico dessa igreja é muito bem feito. Né? Tanto que a eletricidade, quando falta, imediatamente liga-se os geradores. Nós temos 3. Quando um prédio tem 1, nós temos 3. Então, tudo aqui foi feito com muito capricho, com muito cuidado, feito para a obra do Senhor mesmo, do jeito que Jesus merece. É verdade. Ruth, como a Ruth Costa, não a vereadora, não a... Como a Ruth, não vou nem usar o Costa. Como é a Rutinha. Como a Rutinha. Como a Rutinha. Não a vereadora, nem a filha do presidente, nem a líder dos adolescentes. Como a Rutinha, a irmã Rutinha, membro da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, se sente vendo essa obra concluída e prestes a ser inaugurada. Eu até falo, eu não vou falar isso, eu não vou contar, mas eu vou contar. Quando eu tinha 15 anos, e eu tive um sonho. Eu sonhei com essa igreja feita. E no meio do púlpito dela, ela tinha uma concha que saía de dentro da água. Eu estou falando para você isso e estou revendo o sonho dentro da minha cabeça. Eu tive um sonho que, onde tem o tanque de batismo hoje, saía de dentro dela uma concha muito grande. E essa concha se abria. E a água passava por dentro da concha. E essa concha tinha uma pérola muito grande. E quando o pastor pegava o microfone, essa pérola, a água começava a andar por debaixo da pérola e essa pérola rodava. Enquanto o pastor falava, a luz saía de dentro da pérola e alcançava todas as pessoas. Foi um sonho espiritual, Sim. Com certeza. E quando a palavra acabava, aquela pérola fechava, aquela concha fechava e a pérola entrava dentro da água de novo. Foi um sonho espiritual. Eu não conhecia como ia ser a construção da igreja. Acho que com 15 anos nem se projetava isso aqui ainda. Não. Quando você tinha 15 anos. Não. Então, mas eu tive esse sonho, eu nunca esqueci disso. E eu sei que aquela pérola era a presença de Deus dentro dessa casa. E eu já vi isso acontecer. É verdade. O Senhor derramar o poder dele sobre as pessoas que aqui estão. E a água corria embaixo da pérola. E a água corria distribuindo o poder de Deus. Então, glória a Deus. Eu como membro, você falou, como membro. Isso. Como membro, eu sonhava a igreja nova e já sabia que a presença de Deus aqui ia ser de maneira extraordinária, como ela é. Né? Como ela é no Congresso do CREA, como ela é um culto de domingo, como era um culto de terça-feira, de quinta-feira. Né? Como é, quem vem buscar, leva uma porção. Agora, como coordenadora geral dos adolescentes do Belém, CREIO. Aí já tem um brilho diferente. Como é para o CREIO ter toda essa estrutura à disposição? Como vai ser daqui para frente para o CREIO, oficialmente como donos desta casa? Tiago, outra vez, eu tenho que me controlar aqui para não chorar. Quando eu fui coordenadora pela primeira vez do grupo de adolescentes, na época era o grupo de adolescentes, nós não tínhamos sala. Aos domingos que tinham batismo, nosso ensaio era feito no refeitório. A gente ajoelhava para orar e saía com a saia molhada e os meninos com a rodela molhada, porque onde o refeitório lá da igreja antiga era onde os irmãos se trocavam. Sim. E o chão ficava molhado. Mas mesmo assim a gente ajoelhava para orar e chorar. E eu muitas vezes orei com a saia molhada, chorando por um lugar. Porque a gente queria ter uma sala nossa. Às vezes tinha, concomitantemente com o nosso ensaio, um grupo de libras que estudavam no mesmo local. Então, quando a gente fazia algum tipo de barulho, eu incomodava eles lá, né? Ou às vezes eles faziam algum tipo de atividade, incomodava a gente aqui. Então, eu chorei muito isso. Eu chorei por um local. E aí a gente depois achou metade, lá, né? metade do dormitório da igreja fechado com, como é que chama essa parede aqui de Drywall. drywall,
que quando dava vento, o drywall ia para o chão. E a gente ficava sem parede. Então, por tudo isso nós passamos. Mas passamos fiel a Deus. Quando acontecia escola bíblica na igreja, a gente perdia a sala. Os obreiros tinham que dormir lá, Os né? obreiros tinham que dormir na nossa sala e a gente não podia ter ensaio, não podia se reunir dentro do nosso espacinho. Então, para mim, ter vindo pintar, lixar a parede da sala dos De meia sala, agora vocês têm um andar inteiro, né? Exatamente. Temos um andar inteiro e isso reflete o crescimento do trabalho do CREIO também, né? Quando a gente veio no grupo de adolescentes, tinha uns 60, 70 membros, né, da sede. E já chegou a ocupar metade da igreja, né, e só do local. E o CREIO nasceu bem no meio disso, né? Do aumento da visão de fazer um grupo que acolhesse todo mundo, que tivesse a mesma cara, que unificasse todos os adolescentes de todas as nossas igrejas. Porque eu acho que a gente precisa ter uma identidade. Sim. Entendeu? E o CREIO é a identidade dos adolescentes. É aquilo que eu te falei, o mundo mudou, mas as ferramentas têm que mudar também. Sim. Né? Então, os adolescentes são muito atacados ideologicamente. Ideologicamente, eles são o alvo do ataque. Então, a igreja também tem que mostrar a sua identidade. Tem que mostrar a força dela. Nós temos uma identidade. Nós somos adolescentes crentes que não aceitamos a ideologia do mundo. Nós temos a nossa ideologia. Estamos caminhando para o céu. Nós somos filhos. E somos filhos e buscamos algo diferente do que o mundo busca. E temos uma identidade. Né? Temos o direito de ser filhos e temos que ser respeitados por isso. A sociedade tem que entender que a gente é um grupo diferente, que a igreja é um grupo diferente e tem que ser respeitada por isso. Sim. Então, o fato de ser criado uma identidade do CREIO aproximou todas as congregações. Você vê que todo mundo tem a mesma cara, todo mundo tem a mesma língua, todo mundo tem o mesmo propósito, que é buscar a Deus de maneira sincera e verdadeira, né? Então, eu vejo isso com uma satisfação muito grande, né? Vejo com um olhar de futuro, acho que o CREIO vai crescer ainda mais, porque o adolescente de hoje é o jovem de amanhã e é o pastor daqui a uns 20 anos. Quem sabe um deles vai ser o responsável por construir o próximo templo, né? Com certeza, porque eu creio que a obra do Senhor ela não para. Né? Enquanto Jesus não voltar, né, temos que trabalhar. Ela está desenvolvendo o tempo todo, é um organismo vivo. É verdade. Né? Então, esses meninos que hoje estão no CREIO, amanhã serão pastores. Igreja que, quem sabe, não foram construídas ainda. Né? Que serão construídas ainda. É verdade. Né? Então, a gente tem que ensiná-los e prepará-los, capacitá-los da maneira que a gente consegue para esses novos desafios. Né? Desafios da modernidade mesmo. É verdade. Né? Então, capacitando-os na palavra do Senhor, né? Preparando-os para enfrentar os desafios da era moderna. Né? Então, agora mesmo, antes de vir para cá, eu postei na minha página um seminário que um procurador está sobre o Halloween. Então, a gente tem que ensiná-los. Como aprenderão se não tem quem os ensine? A palavra diz isso. Então, a gente tem que ensinar. Enquanto a gente estiver aqui e estiver com essa batuta na mão, aquilo que Deus entregou na nossa mão para fazer, a gente tem que fazer. E tem que procurar fazer da melhor forma possível. É verdade. Eu digo por experiência própria. Quando a igreja me chamou para ser vereadora, eu falei, meu Deus, eu sou psicóloga, psicopedagoga, o que eu entendo de política? E eu falava o tempo todo, assim, eu não sei se eu vou dar conta disso. Né? Mas, assim como o Gideão não entendia de batalha, eu também não entendia de política. Mas eu me coloquei debaixo... Você procurou se preparar, né? Da dependência de Deus. Né? Então, não existe preparo que a gente possa ter. Porque Deus, ele nos usa com a sua multiforme graça também. Né? Então, a gente tem que estar preparado na dependência do Senhor. No que Ele precisar, a gente tem que estar pronto para servir. Né? Então, muitas vezes eu choro, eu tenho lá na Câmara uma salinha, eu choro e falo, Senhor,
essa luta é grande demais, vai na minha frente. E ele vai, e sempre ele tem me dado vitória. Glória a Deus. Então, o segredo do crente fiel é a dependência do Senhor, sempre. E nunca se acovardar. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam na força de Deus, não na nossa. Ainda hoje eu estava assistindo uma pregação do Joel lá nos Estados Unidos falando sobre o templo e sobre a acácia. A madeira é ruim, mas o ouro que revestia era bom, né? Então, é isso sempre. A nossa madeira é muito ruim, mas o ouro que nos reveste, que é o Espírito Santo de Deus, ele é de excelência. É verdade. Então, quando alguém olhar para nós, não pode ver a acácia, tem que ver o ouro. O Joel falava na pregação. Então, é isso que eu sempre propago. Eu não sou nada, não tenho apego a coisa nenhuma. Eu estou lá por propósito, estou lá por princípios, estou lá porque Deus mandou. Então, vou cumprir aquilo que Deus me manda fazer até o último fôlego da minha vida. Amém. Tanto no creio, quanto na política. Aonde Deus quiser me colocar, ninguém vai ver a acácia, vai ver o ouro. Amém. Glória a Deus. Glorificamos a Deus por isso. Agora, peço que a senhora olhe para aquela câmera, à minha direita aqui, e deixe um recado especial para toda a turma do Creio que vai te assistir. Inclusive falando sobre o nosso templo, do que eles podem usufruir aqui. Sim. E da importância de estar na presença de Deus. Olha, se eu pudesse deixar um recado para vocês, eu deixaria alguns. Eu deixaria que vale a pena servir a Jesus em qualquer momento. No momento da alegria, a gente vem aqui no congresso e canta. Mas no momento da adversidade, quando você está sozinho, você pode ajoelhar num cantinho mais distante ou mais simples e ajoelhar e pedir a presença do Senhor, e Jesus vai estar presente com você, porque Ele é o amigo mais presente na nossa vida. Ele é o amigo mais fiel. Quando todo mundo abandona a gente, Ele não nos abandona. Ele está do nosso lado, não só nos acompanhando, mas Ele está sempre nos guiando, nos pegando pela mão e nos mostrando o caminho que a gente deve seguir, né? Às vezes a gente fala assim, o meu momento é turbulento, mas o Senhor, Ele sempre constrói um caminho de segurança, de paz, para a gente caminhar, porque Ele é o nosso príncipe da paz. Sobre o nosso templo, e você já nasceu num templo que você tem sala, você tem equipamento, nós temos as nossas fontes de internet, onde a gente se comunica facilmente pelas nossas redes, pela página do Creio, né? O Creio Sede, o Creio das congregações, de cada setor, nós nos comunicamos muito fácil. Usufrua de tudo isso, com muita sabedoria, usufrua e deixa o Senhor brilhar na tua vida. Deixa Ele aparecer na sua vida, porque nós temos falhas, mas Deus não falha. O caminho de Deus para nós sempre Ele é excelente. Então, deixa o Senhor guiar você, deixa o Senhor te usar, deixa Ele manejar a tua vida. E você vai ver que o caminho dEle e o plano dEle para nós é muito mais excelente do que o nosso. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a você que está na audiência conosco. Este foi mais um episódio do podcast Relatos da Construção, e nós recebemos aqui a nossa irmã, nossa amiga, vereadora Ruth Costa, que é a filha caçula do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e da nossa inesquecível irmã Wanda, e é também a coordenadora geral do Departamento de Adolescentes do Belém, juntamente com seu esposo, pastor Adalto Silva. Irmã Ruth, em nome de toda a nossa diretoria, da coordenação do Departamento de Comunicação, queremos agradecer a atenção da senhora ao convite do nosso presidente para estar aqui. A gente sabe que a sua vida é muito corrida. Numa sexta-feira, então, nessa cidade, se torna mais corrida ainda. A gente acompanha a sua agenda e queremos transmitir à senhora a gratidão em nome do nosso presidente, vice-presidente, toda a diretoria da nossa igreja, por estar aqui conosco no Relatos da Construção. Olha, a gratidão é minha de participar do podcast e eu quero deixar aqui o meu relato de gratidão a Deus por estar vivendo esse momento. A gente olha aqui essas coisas de construção, esses equipamentos, o capacete, e
realmente ter vivido tudo isso é de uma riqueza a toda a prova, né? Eu vou contar para os meus netos, certamente os meus netos contarão para os seus filhos. Vão assistir? Vão assistir e ver o quanto isso fez parte da nossa história, né? E o quanto isso foi importante a gente ter vivido, ter visto cada estacionamento nascer. Meu pai falava assim, por enquanto eu estou só afundando o dinheiro. É verdade. Pondo no buraco, né? Pondo no buraco, afundando o dinheiro. E depois ver o nosso templo crescer e ver a glória de Deus se manifestar dentro desse templo. Que, na verdade, o objetivo disso tudo, de toda essa construção, de todo esse trabalho, é ver a glória de Deus se manifestando dentro da casa que foi construída para Ele, né? Então, eu louvo a Deus, agradeço o convite, de maneira nenhuma eu podia recusar esse convite. Eu manejei algumas coisas para poder estar aqui hoje, e porque eu estou vivendo com alegria todo esse movimento de inauguração da igreja, porque vi crescer desde a compra do terreno até hoje, ver esse templo. Quando eu falo templo de Deus, eu vejo, creio, no congresso, aquela galeria lotada, o povo pulando, cheio da glória de Deus, e eu olho tudo e falo assim, para esse templo foi construído. Para isso, o objetivo desse templo era ver essa glória de Deus se manifestar aqui dentro. Então, não tem como não estar feliz, não estar alegre. Meu pai veio no Creio e ele viu a glória de Deus também junto comigo, junto com os adolescentes. Isso, Tiago, vai ter impacto para a próxima geração. É verdade. Isso vai forjar a próxima geração. O impacto da presença de Deus nesse lugar. Então, eu fico muito feliz fazer parte dessa história. Que Amém. Deus abençoe. Muito obrigada pelo convite. Amém. Nós que agradecemos. Para você, que Deus te abençoe e até mais.